Olá, seja muito bem-vindo à edição de hoje do programa Estúdio de Inverno. Nós viemos a Uruçanga, na pousada e vinícola Mazon. Conversei com a nossa amiga Patrícia Mazon. Estamos aqui com um estúdio montado nesse ambiente que é dos mais tradicionais no município de Uruçanga, na comunidade de São Pedro. Vou entrevistar agora a dona Giselda Trento Mazon, proprietária da vinícola Mazon. Dona Giselda, muito obrigado por acolher a nossa equipe aqui. Nada de proprietária, sou apenas a representante familiar, né? Representante da família. A mais velha, a primeira geração, né? A geração que criou esse empreendimento. Foi meu marido e o irmão dele, né? Mas com o falecimento precoce dele, né? Num acidente, com 48 anos, ele tinha programado todo o esquema de produção de vinhos especiais por esse Brasil afora. Foi em busca de um enólogo diferenciado, que se transformou até no sócio dele no início, né, o professor Daut, né, que era uma autoridade no Brasil e no exterior de uva, de vinhos. E, de repente, ele se acidenta e morre. E nós, que não entendíamos bolhufas e nada, eu era professora, né? Precisamos dar a continuidade. Patrícia retornou do mestrado de São Paulo, ela tinha feito História, né? Depois foi para fazer mestrado em História Econômica em São Paulo, terminou, retornou e trabalhou um pouco na Fundação de Cultura em Florianópolis. Depois ela também foi da parte ela é especialista em turismo rural, então trabalhou com o Sebrae várias épocas, vários anos, até que ela encontrou o Toninho, o marido dela, que era do Senar, não sei se era Senar ou Senac, e os dois se especializaram em turismo rural e foram dar aula no Brasil inteiro e pediram autorização do tio para transformar essa área numa área também de turismo para a região. O seu marido empresta o nome à rodovia Genésio Mazon. Genésio Mazon. Porque ele era ele tinha assim um vislumbre de futuro muito adiante. Era um visionário. Era um visionário. Então ele sempre dizia que toda essa estrada aqui seria o desafogo de todas as indústrias regionais por aqui. E uma ocasião ele trouxe, inclusive quando ele tinha trabalhado no início no Ministério da Agricultura, num posto agropecuário que estava meio abandonado aqui em Uruçanga, ele veio para cá, transformou num grande local de aulas, juntamente com o pessoal da Caresc, na época era Caresc, né? Hoje é Epagre. Ele se reuniu com o Dr. Glauco Olinger, com o Dr. Bayer, Dr. Gustavo, os que tinham organizado a Caresc aqui em Santa Catarina. E hoje é aquela... E aí ele se uniu com eles e trouxe para cá 4.000 colonos do Santa Catarina inteira, dando aulas de suinicultura, avicultura, gado bovino e leiteiro, e próprio já de início de turismo rural. E a Patrícia nessa época era uma menininha, pequenininha, mas veja só como ele já vislumbrava a coisa, né? O que a senhora fala da Caresc e da Epagre é hoje a estação experimental que tem na entrada da cidade? A Epagre é um órgão que dá assistência aos colonos, né, os agricultores de Santa Catarina. Sim. Cada estado tem o seu correspondente. Antigamente a Epagre se chamava Caresc. A Caresc. E lá onde ali hoje é a grande sede da área científica da Epagre, do região sul, aqui em Uruçanga, era a antiga estação de enologia, que o Getúlio Vargas mandou criar aqui, na mesma época que ele mandou criar em Bento Gonçalves. Por quê? Porque a vitivinicultura aqui em Uruçanga tinha um peso muito grande na economia da região toda. Era o fumo e a vitivinicultura, tanto que existiam várias vinícolas, Caruso MacDonald, a Cadurim, a Santé, toda a Lágrima Christi aqui em Estação Cocal, todas elas mandando vinho para o Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro, e o Getúlio Vargas se encantou tanto com esse vinho da uva branca de Uruçanga,
gostou tanto quando foi levado para ele provar lá no Rio de Janeiro, que ele adotou como vinho para o Catete, que na época era lá no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, era servido no Copacabana Palace e na Hípica. E quando houve um grande festival, se eu não me engano na década de 30, em Nova York, ele mandou para lá os vinhos gaúchos, porque ele era gaúcho, mas ele mandou os vinhos brancos de Uruçanga, porque ele achava os melhores vinhos do Brasil na época, e mandou. E o que aconteceu? As 3 vinícolas que foram, ganharam as medalhas de ouro, que estão expostas até hoje. Expostas não, elas estão guardadas pelos familiares, porque as 3 vinícolas, todas elas, depois fecharam, porque a vitivinicultura deixou de ser um peso aqui na economia, um peso não, uma coisa boa para a economia uruçanguense, em função da descoberta das primeiras minas de carvão. Com as primeiras minas de carvão, a vitivinicultura foi deixada de lado. Os donos das vinícolas precisavam se abastecer no Rio Grande do Sul, não porque todos os colonos foram trabalhar, baixar a mina, como eles diziam, porque se aposentavam com 15 anos de serviço apenas, né? E tinham uma assistência muito melhor e ganhavam muito bem. Enquanto que lá na colônia, na época, não tinha subsídio nenhum. O governo não dava nenhum subsídio. Tudo era por conta deles. Então, eles deixaram as suas senhoras, as mulheres, cuidando da agricultura familiar, abandonaram seus vinhedos e foram trabalhar na mina. E aqui entrou em decadência, precisava se abastecer lá, não existia BR, nada disso, era terra de chão, com curva para aqui e para lá. Começou a ficar muito dispendioso e eles foram fechando mesmo, porque os filhos deles foram todos fazer faculdade fora da cidade, Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis, e abandonaram, não deram continuidade para as empresas também, né? Então, alguns chegaram a levar a produção de vinho para o Rio Grande do Sul por conta da falta de uva aqui na região. Cadorim, por exemplo, foi... Não, eles iam buscar a uva lá, porque não tinha uva aqui, é isso que eu estou dizendo. Uhum. Antes eles se abasteciam com a uva regional, mas como abandonaram, eles foram baixar a mina, os proprietários, eles tiveram que se abastecer no Rio Grande do Sul. Né? E aí a dificuldade de transporte... Não, imagina, começou a encarecer tudo e não tinha mais quem trabalhasse, né? Foram tudo para a mina, era mais vantajoso na época. E aí depois veio a fumicultura também, a mesma coisa, o fumo. Tinha o engenheiro agrônomo que visitava uma vez por mês todas as propriedades. E o feitor que ia lá toda semana para ver o que eles precisavam. E a Souza Cruz e aquela outra Universal que dava os subsídios. O colono simplesmente pagava com as suas folhas, na hora que ele ia lá em Tubarão fazer o negócio com a Souza Cruz. Era assim. Onde é hoje o shopping. Enquanto que na vitivinicultura, tudo saía do bolso deles. Né? Aí passou a ser desinteressante? Sim, não só desinteressante, ficou insustentável para a família deles. Né? E quando o seu marido e o seu cunhado começaram o projeto, o sonho era fazer renascer. Era fazer renascer, porque ele foi também presidente da Caresc. E ele tinha também uma empresa junto com, antes de ir para a Caresc, ele se associou com esses amigos deles, agrônomos, e criaram uma empresa de projetos na área de suinocultura, avicultura e bovinos, né? E quem ia captar os clientes no Brasil inteiro era ele. E aí eram dos fazendeiros grandes ou das empresas de frigoríficos grandes, era ele. E aonde ele ia, ele dizia assim, eu tenho uma propriedade em Uruçanga, casei com um uruçanguense, tal. O pessoal dizia, Uruçanga, a terra do vinho branco famoso, aquele vinho branco. E ele não se conformava que aqui o pessoal tinha abandonado os parreirais e não estava mais trabalhando nisso. Aí quando ele foi presidente da Caresc, ele colocou um técnico agrícola aqui para resgatar isso, né? E conversava muito com o seu Ed Damiani, que depois vocês vão entrevistar o neto dele,
que foi a vinícola que ficou sustentando tudo isso aqui para dar continuidade à vitivinicultura aqui em Uruçanga. Porque o seu Ed tinha trabalhado num posto de enologia e sabia da importância dessa uva Goethe, que ela estava se extinguindo, sabe? Então ele continuou na vinícola dele, né, com o sócio, mas ele que era o grande incentivador da continuidade do trabalho, porque ele sabia da importância dessa uva. E o meu marido se encantou batendo papo com ele e disse, não, mas não se pode perder isso. Nós temos que resgatar. E colocou um técnico agrícola que começou a resgatar do pessoal. E depois é que veio todo o projeto, né? Mas aí é outro setor que depois o Matheus vai expor para ti. Sim. Eu fico na história antiga, porque muita gente não sabe o que foi antes disso tudo. Hoje nós temos até a DO, né? Primeira de Santa Catarina em vinhos e terceira do Brasil. Certificação de origem. Certificação de origem, agora é a DO, é a denominação de origem. Que é o máximo que o NPI aqui do Brasil fornece, comparada à denominação de origem controlada lá da Itália e outras mais, a de Portugal, a Espanha, né, que são áreas demarcadas oficialmente pelo governo, que tu não pode nem tirar uma muda dali e nem acrescentar sem ter a autorização do órgão referente àquela DO. E aqui nós estamos agora com isso, quer dizer, no Brasil, para nós aqui, isso é um reconhecimento de um trabalho que se iniciou em 2005 e só terminou em 2012 quando nós conseguimos a primeira indicação de procedência de Santa Catarina, né? A indicação geográfica, quer dizer, área demarcada oficialmente pelo governo federal por existir aqui um produto diferenciado, que era a uva Goethe, né? Que encontrou o seu terroir aqui. Porque em Santa Catarina é assim, no alto das montanhas da nossa serra catarinense, se deram bem as vinícolas, as viníferas europeias. Por quê? É um solo apropriado para elas e é também o clima apropriado. Tanto que meu marido, quando ele foi presidente da Caresc, ele foi para o Chile, para a França, para uns lugares, representando o órgão, e trouxe de lá essas mudas todas viníferas e plantou aqui. Ele testou aqui. Só que não se deram, por quê? Porque aqui é muito baixo, nós estamos só a 33 metros de altitude. Nós aqui, as outras cantinas têm as suas áreas de plantio mais altas, mas nós aqui é baixo. E elas não se adaptaram bem. Teria que fazer um tratamento tão forte e tão inviável depois, se fosse na hora de fazer o vinho, que ia sair tão caro que não ia compensar, né? Aí ele abandonou tudo isso, distribuiu, deu inclusive metade dessas uvas Merlot e Cabernet para o seu Rogério Campos lá na Serra, onde só existiam as fazendas de maçã, não existia nada de uva. Foi ele o primeiro que colocou as mudas daqui de Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Foi o primeiro que plantou Cabernet, uva vinífera europeia aqui em Santa Catarina. E aí ele deu para o Rogério, que era amigo dele, inclusive era muito parecido com ele, que o pessoal perguntava se os dois eram irmãos, eles eram amicíssimos, e foi lá escolher um cantinho da fazenda do Rogério e disse, Rogério, vamos experimentar aqui nesse canto essas uvas. Eu acho que aqui em cima vai dar, porque eu estive no Chile, vi o tipo de solo, trouxe até um pouco, fiz análise e realmente é praticamente a mesma coisa. E aqui é tão frio, tem até neve, que é o que ocorre lá. Que a uva vinífera ela precisa de altos e baixos, né? Frio e calor. Na estação correta, porque se foi, por exemplo, em 2024, nós tivemos uma diferença tão grande na temperatura, no que aconteceu em 2024, que as uvas não vingaram corretamente. Por quê? Dava sol, depois chovia, depois dava um calor de não sei quando, depois... Quer dizer, não houve aquela série que precisa dentro da climatologia, vamos assim dizendo, para que a uva se desenvolva bem. Que foi diferente de 25 do ano passado, que ocorreu direitinho, deu o verão, deu o outono correto, como esse ano está ocorrendo. Né? Então, é com certeza que a uva vai florescer bem, os parreirais vão florescer bem, vão produzir bem, e a uva vai ter uma doçura suficiente para que saia um bom vinho. Que bacana.
Dona Giselda, eu vou pedir licença à senhora, nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar com o programa Estúdio de Inverno na edição de hoje. Eu estou em Uruçanga conversando com a Dona Giselda Trento Mazon, da vinícola Pousada e Restaurante Mazon. Que é um complexo turístico chamado Vinha Mazon. Vinha Mazon. Que é composto da vinícola, da pousada rural, né, com poucas suítes, não são muitas, mas o peso maior aqui são os eventos, formatura. Semana passada teve formatura, teve casamento e teve batizado. Então, e o trem que chegou ontem com 200 pessoas, né? Que então, maravilha. Quer dizer, os eventos aqui, e também, inclusive, para a vinícola é muito bom, porque nós trabalhamos muito com a parte de receber os clientes, explicar o que é a uva, né? Então, demonstração, degustação. A demonstração, quando chega na vindima, o pessoal vem, recebe uma cestinha, apanha as uvas, amassa com os pés, dança, chora, ri, toma e assim fica feliz. Todos ficam felizes. A gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o Estúdio de Inverno. Na edição de hoje eu estou conversando com a Dona Giselda Trento Mazon, da vinícola Mazon. Vinha Mazon. Vinha Mazon. Vinha Mazon. É Vigna, né? Porque é a palavra italiana. Em italiano nós não temos o NH. Sim. O som do nhá, nhé, é guiná, guiná. Então, vinha, vigna, mas é vinha a pronúncia Vinha correta. Mazon. E a senhora falou, no primeiro segmento, a senhora falou sobre o vinho branco de Uruçanga. O vinho branco tem tudo a ver e é produzido a partir da uva Goethe. Sim, tanto é que eu ia completar que o Getúlio Vargas gostou, né? Era a uva branca de Uruçanga, e quando meu marido ia para cá e para lá, ouvia isso, mas a uva de Uruçanga, aquela branca, tal, era justamente essa uva Goethe, né? Que aí eu, através de estudos que foram feitos depois, e o seu Ed Damiani teve um grande... Pode trazer aqui, pode sim, se não for demais. Então, foram feitos estudos. Teve um jornalista, inclusive, o Sérgio Inglês, que ele é especialista em vinhos também, e ele esteve aqui na região, na época, falando com o seu Ed Damiani, porque ele era filho de um agrônomo especializado em mudas de vinho, de uva. De uva, desculpe. Mudas de uva. E ele dizia para o jornalista dizia assim, que ajudava a fazer as mudinhas, aquela coisa toda. Me lembro hoje ele contando, quando ele esteve aqui. Ele assim, meu pai dizia assim, olha, essa mudinha aqui, meu filho, é uma uva que ela está se perdendo. E só existe num lugarzinho lá longe, lá em Santa Catarina, eles eram paulistas, lá em Santa Catarina, numa cidade bem pequenininha chamada Uruçanga, né? E ele, então, veio quando depois, já mais velho, já entendido também em uvas e vinhos, porque ele acabou sendo jornalista, mas foi para essa área, porque ele se encantava com o trabalho do pai dele. E assim ele esteve aqui e foi procurar as pessoas, né? E encontrou essa uva, e a partir desse momento começamos esse trabalho, nós daqui as vinícolas que tinham ressurgido, e também auxiliados com o impulso do Sebrae, principalmente, que nos organizou. Nós éramos pequenas vinícolas, né? E cada uma trabalhava por si. E o que fez o Sebrae? Uniu essas vinícolas numa associação. Nossa associação se chama ProGoethe, Associação de Produtores de Uva e Vinho Goethe. E a partir desse momento começamos a trabalhar em conjunto sob orientação de um instrutor do Sebrae, muito inteligente, conhecedor da causa, foi buscar da onde também, o que ele podia fazer, ele também é um engenheiro agrônomo, e ele se empolgou com isso aí, e começamos a fazer esse trabalho, tanto que depois também foi envolvido a IPAGRE, na parte técnica, a Universidade Federal de Santa Catarina, que veio com o trabalho dos seus pesquisadores do clima,
do solo, né? Eles espalharam por aqui, em todos os parreirais aqui da região, espalharam algumas estações de enologia, o equipamento para fazer o estudo do clima, né? Nós aqui éramos monitoradas pela área de pesquisa aqui da EPAGRE, né? Uhum. Mas eles espalharam lá em Azambuja, por exemplo, para verificar corretamente todo o clima, instalaram uma estação meteorológica em vários lugares mais altos também aqui, de todos os associados, né? E aí, com isso, eles chegaram à conclusão de que essa região tinha esse terroir adequado para essa uva. E o que é terroir? Eu sei que tu ias me perguntar. Eu ia lhe perguntar o que é terroir. Eu vou dizer assim, muito didaticamente falando, porque eu era professora. Tá, então, tudo que eu falo, eu procuro falar de uma maneira simples, que a pessoa entenda, né? E depois ela mesma vai procurar a sofisticação dessa palavra ou dessa expressão, né? Sim. Então, sinteticamente falando, seria terroir é o solo adequado, o clima adequado e o homem que a conduziu corretamente. Quer dizer, precisa de 3 elementos fundamentais, né? Então, o nosso colono daqui foi aquele que trabalhou corretamente com essa uva. Porque não pensa que a uva Goethe é uma uva simples de ser trabalhada como as outras. Ela dá bem menos do que as outras. Cada cacho dá menos produção? Não é cada caixa. Cada pé tem que dar menos. Ela precisa ser podada adequadamente para dar menos fruto com mais qualidade, né? Então, ela tem toda uma característica específica. Ela debulha quando madura? Também, ela tem a casca mais fininha, então ela não dá para te apanhar e levar para o supermercado para vender in natura. Porque ela vai se desfazendo no cacho. Tu tens que apanhar, chupar, porque ela é deliciosa e também tem um perfume, ela exala esse perfume por tudo. Tanto que quando eu era menina, eu e a minha irmã, lá a casa do meu pai, que a gente morava, ficava entre 3 vinícolas, né? A Cadurinha aqui na esquerda, era só entrar na rua ali, estava na esquerda. O Caruso Macedônia aqui atrás e a Santé à direita. Tudo ali no Jardim de Uruçanga, pertinho do jardim, né? E aí, na Praça Central. Quando vinham os carros de boi, porque na época eles transportavam com o carro de boi. A minha irmã, que era mais nova do que eu, ela disse, Zelda, corre, corre. Vem aquela uva, lá vem o carro de boi, com aquela uva cheirosa e boa, vamos. Aí eu puxava ela pela mão e nós duas íamos correndo atrás do carro de boi, sentávamos para chupar uva. Para poder degustar um pouquinho. Para degustar. Deixa eu ver com a senhora agora. E essa também queria mostrar para vocês aqui, esse aqui é o suco da uva Goethe, né? Então é só a uva amassada no calor, né? Então ela não tem... Vamos falar um pouquinho dos vinhos que a vinícola Mazon produz. Sim. Que vinhos a senhora tem aqui? Tá, nós temos os vinhos tranquilos, os frisantes e os espumantes. Então já vou explicar essa categoria. Sim. A uva aqui no nosso parreiral parece que é o primeiro parreiral que a uva está pronta para ser apanhada. Em geral, a partir do dia 10 de janeiro a 10 de fevereiro, nós estamos com tudo já colhido aqui. Porque ela é mais baixo, aqui fica numa situação mais próxima do oceano também, tudo isso, né? Quando a uva é apanhada, já é processada. Processada quer dizer, ela é amassada, né? E aí depois ela se coloca a levedura para ocorrer a fermentação. O que é a fermentação? É a transformação do açúcar da uva no álcool do vinho. Seria falando didaticamente. Sim. E depois ela vai sendo feita a trasfega. A trasfega o que é? A transferência de uma tina para outra, para que a parte sólida que existir por ali ainda vá decantando, né? Até que fica aquele líquido... um líquido transparente, brilhoso, assim, que está prontinho para ir para a câmara de refrigeração, né? Muda de 0 grau para um pouco mais, e assim vai. Então, tem que ter um cuidado de pelo menos 4 meses, até que o vinho fique pronto. Então, esse primeiro vinho ali, ele passa no filtro depois, aí é engarrafado. Então, esse primeiro vinho que sai é chamado vinho tranquilo. Quando nós temos, pelo menos nós aqui fazemos assim, né? Quando terminamos essa fase,
já se separa uma parte para o frisante e uma parte para o espumante. Para o frisante, já vai para o quando ele vai para o engarrafamento, já está prontinho ali. Quando vai para o engarrafamento, a própria máquina já coloca o gás. Então, ele é envasado e automaticamente colocado o gás artificialmente. E as garrafas fechadas com a Skrill, né? Uma cápsula Skrill que ela fecha e veda totalmente. Porque essa é especial para vinhos brancos, que são mais leves, né? Que não se guarda muito tempo o vinho branco, a não ser que ele seja madeirado, qualquer coisa assim. Senão, os vinhos brancos, em geral, devem ser tomados mais leves e mais cedo. Não precisa esperar muito tempo. O tinto, aquela história de quanto mais velho, melhor, tudo bem, desde que seja bem acondicionado, também tem que dizer isso. Sim. Mas o branco, não. E aí, o que é, principalmente da uva Goethe. E essa uva, a gente chegou à conclusão de que não só, não estou dizendo por mim, estou dizendo pelos técnicos em geral, que ela é muito própria para se elaborar justamente os frisantes, ela se dá muito bem para o frisante e também para o espumante. Então eu disse que uma parte então foi para o frisante, colocar, já passa na própria máquina ali no engarrafamento, é colocado o gás artificialmente e já é colocada a cápsula que está pronto, né? Depois é só rotular, gelar e servir e festar. Enquanto que o espumante, nós separamos, colocamos naquelas garrafas mais potentes, né? Vocês perceberam que a garrafa de espumante ela é mais gordinha, ela é mais forte. Por quê? Ela tem que segurar ali depois o gás por muito tempo. Porque assim, então, já se coloca nessas garrafas fortes e é acrescentado mais levedura, para que ocorra uma nova fermentação dentro da garrafa. Né? Então, quer dizer, no frisante, ela já recebeu o gás, está ali prontinho. Então, vai dar refrescância, vai dar a perlage, que são aquelas bolinhas que quando tu coloca na flute, naquela taça flute, vai fazendo aquelas bolinhas, se chama perlage. No frisante, ela é mais leve, é mais para dar refrescância. Enquanto que no espumante, não, ela fica tempo. Quanto mais durar aquela perlagem, é porque o espumante está muito especial, mais encantador. Se tu olhares assim, realmente tu vai te encantar, com aquelas bolinhas que vão, né? Bom, então o que acontece? Para que isso ocorra corretamente, é colocada existe um acompanhamento por parte do enólogo. É colocado então o vinho, depois vem o enólogo, né, também coloca, é um processo que vai ser colocado o gás ali, e as garrafas vão para um pupitre. O que é um pupitre? Isso pelo método champenoise. Champenoise é aquele método manual, não é aquele que a máquina faz. Tem esse também que é o método Charmat, que é o método industrializado, que se diz que a máquina faz o papel ali de fazer esse trabalho, né, de se colocar, se coloca ali a levedura e a própria máquina já mexe ali e deixa pronto. Enquanto que no método champenoise, que é manual, o nosso aqui leva no mínimo 7 meses e meio, 8 meses. E tem que ter um acompanhamento, né? Então, as garrafas vão ser fechadas com uma fichinha, que eu não me lembro como é o nome, parecida com a fichinha de refrigerante. Fecha ali e coloca nesse pupitre. Pupitre é um cabide assim, de madeira, todo cheio de buraco. Né? E as garrafas vão ficar assim, todas assim, com a ponta para baixo. Com a boca para baixo. Com a boca para baixo. Ficam ali guardadinhas num local apropriado, fresco, sempre com a mesma temperatura. Tanto é que se tu fores na Europa, às vezes tu pode ir lá na região de Champagne, aquela região, tem verdadeiras galerias, que são como se fosse assim, galerias aqui embaixo, que vão assim de quilômetros e quilômetros, cheio desses pupitres, né? E aí o que ocorre com isso aí? Em determinado momento, a levedura trabalha e forma como se fosse uma borra na ponta no gargalo, né? Aí porque ela já trabalhou e ela já formou a segunda parte dela, que seria de formar a perlage e dar a segunda fermentação. Então, didaticamente falando, o que a gente faz?
se coloca num aparelho depois o bico daquela garrafa, congela-se e ela salta aquela borra e se fecha rapidamente, se completa com licor elaborado pela mesma uva, o tantinho ali, porque não pode ficar por causa do ar, né? E se fecha rapidamente com a rolha adequada e as grades, senão vai sair tudo ploft, ploft, ploft e se perde tudo. Tá certo. Né? Uma aula da produção do Tá, então pode tomar um pouquinho agora que tu Mazon. vai ver aqui. Não, isso aí é tudo bem simplesinho. Muito obrigado. Eu estou até Zana. com vergonha do Matheus, porque o Matheus, que é o expert ali, ó, certo, está me dizendo assim, ai meu Deus, como é que ele está? Não, faz mal. E Deixa com pra lá. essa explicação toda, eu agradeço a dona Giselda Mazon por nos receber aqui tão generosamente nas gravações do Estúdio Inverno edição de hoje. Muito obrigado. Não, dona eu Giselda. quero agradecer muito, né? Para mim é uma honra estar aqui contando histórias, porque os velhos, na verdade, só contam história. E eu continuo aqui. Se alguém quiser vir aqui ouvir histórias, que eu estiver por aqui, me chame que eu tenho muitas para contar, não é só essa, não. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande. O prazer foi nosso. Muito obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do programa Estúdio de Inverno. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.